Terríveis criaturas marinhas apareceram nas praias espanholas, mas nenhuma se compara a esta. Os animais identificados como baleias de bico foram encontrados na costa de uma praia em Nobleros, Espanha. Um local encontrou uma criatura de 6 metros durante uma caminhada matinal e chamou os resgatistas para removê-la. Ele apontou que foi o terceiro animal descoberto nessas condições naquela semana. Os especialistas ficaram perplexos, uma vez que baleias de bico apareceram, surgindo a cada 5 anos. Uma investigação foi iniciada para entender como essas 7 baleias apareceram misteriosamente mortas. Uma testemunha disse que era difícil identificar que tipo de animal pertencia, pois o corpo estava deformado. Na verdade, inicialmente pensei que era uma pedra até perceber que era macio. Esses animais possuem um sistema de ecolocalização afetado por um determinado local no mar. Eles tentam se afastar da fonte, mas acabam desorientados e subindo rapidamente para a superfície da água, o que lhes causa uma condição de descompressão. Embora atribuímos as descobertas mais estranhas a objetos voadores não identificados de origem extraterrestre, alguns deles estão escondidos nas profundezas das praias, escolhendo vir à superfície por vontade própria. Em uma dessas raras graças, os banhistas testemunharam as especificidades. Um dia, os visitantes de uma praia na Austrália se divertiram quando uma misteriosa criatura azul de repente chamou a atenção deles. Eles se perguntaram que tipo de animal era, pois ninguém tinha visto algo assim antes. Alguns curiosos chegaram a tocar na criatura, mas o fizeram sem consultar especialistas. No entanto, eles experimentaram uma dor intensa nas palmas das mãos. Contudo, alertaram especialistas da marinha para examinar o ser. Os especialistas confirmaram que se tratava de uma medusa botela azul ou caravela portuguesa, uma espécie que costuma chegar às praias australianas durante o verão. Embora não sejam letais, uma picada delas pode ser muito dolorosa. O dragão azul, conhecido por seu nome, é uma lesma do mar com uma característica única. Sua aparência atraente e habilidade de camuflagem na água são notáveis. Diferente da maioria, ele nada de barriga para cima, dependendo de correntes e vento para se movimentar. Apesar da beleza, é perigoso ao toque devido à sua dieta. Alimenta-se da venenosa caravela portuguesa e armazena seu veneno nas projeções em forma de dedos. Uma picada causa dor intensa, persistente na pele e náuseas. Você pode se inscrever no canal Mundo Inexplicável para receber atualizações e conteúdo interessante. Basta visitar o canal no YouTube e clicar no botão de inscrição. Fique por dentro das novidades e mistérios do mundo inexplicável. A enguia-tesoura é encontrada tanto em águas rasas quanto profundas, em regiões temperadas e tropicais. Sua aparência lembra uma mistura entre uma tênia e um beija-flor, e as mandíbulas superiores e inferiores da enguia-tesoura são longas e curvadas em alternativas opostas nas pontas. Seus lábios não se alinham completamente. Embora isso possa parecer um pouco estranho, ajuda na captura de sua comida. Seus lábios são cobertos por pequenos dentes em forma de gancho que servem para capturar pequenos camarões e crustáceos. Essa criatura possui um sistema digestivo na garganta e 750 vértebras em sua coluna, mais do que qualquer outro organismo. Acredita-se que a enguia-tesoura tem uma média de vida de 10 anos e pode atingir um comprimento de até 1,2 metros. É o morcego de lábios vermelhos. Com uma descrição como esta, você esperaria ver um peixe que se assemelha a um morcego com belos lábios vermelhos, mas esta criatura é estranha e parece ter vindo de um universo paralelo. Conhecido por seus lábios vermelhos, o peixe-morcego é uma criatura com uma morfologia incomum que habita a profundidade de 380 metros, sendo frequentemente avistado em locais como as Ilhas Galápagos. Como não é um nadador habilitado, ele utiliza suas nadadeiras peitorais, pélvicas e anais para caminhar pelo fundo do oceano. Quando madura, essa criatura usa um chifre e um focinho para auxiliar na alimentação.
Possui entre 19 e 20 vértebras e pode atingir um comprimento de até 40 centímetros. Felizmente, para tudo além dos peixes pequenos e invertebrados, o peixe-morcego de lábios vermelhos é praticamente inofensivo. A tecnófora de dentes sangrentos, além de ter um nome inquietante, parece um ser extraterrestre que silenciaria qualquer humano. A xenófora compartilha características com medusas, embora não pertença à mesma espécie. Esses animais de cor vermelha sangue são praticamente invisíveis, exceto em áreas com pouca luz, onde sua tonalidade vermelha é vantajosa. Em grande profundidade, as frequências de cor parecem negros, tornando-os invisíveis para previsões. No entanto, eles emitem um brilho vermelho intenso na presença de luz. Sua excreção também brilha devido ao plano bioluminescente que consome. O caranguejo esponja, com sua esponja marinha e pelagem fofa, deve ser um dos crustáceos mais da moda. Os exemplares foram encontrados na Austrália Ocidental e recentemente foram classificados como uma nova espécie. A equipe que descobriu o caranguejo levou ao Museu da Austrália Ocidental, onde os especialistas perceberam que se tratava de uma espécie não documentada. O caranguejo faz parte da família Dromaeoidae e usa esponjas do mar e obsidianas para sua proteção, especialmente esponjas que são compostas por excedentes para caçar predadores. Em vez de estarem diretamente ligadas aos caranguejos, as esponjas são mantidas em posição por pequenas pinças em suas patas traseiras. Em fevereiro de 2022, os cientistas fizeram uma descoberta incrível: um filhote de tubarão fantasma recém-nascido que havia acabado de nascer na ilha sul da Nova Zelândia. Devido à sua aparência peculiar, o tubarão atraiu muita atenção. Essas criaturas, mais conhecidas como quimeras, são raramente vistas, e pouco se sabem sobre elas. Elas habitam profundezas que variam de 320 a 2.000 metros, onde a temperatura da água se aproxima do ponto de congelamento. A consequência desses animais se reflete em seus olhos sem vida e em suas enormes aletas em forma de asas. Vale ressaltar que, apesar do nome, o tubarão fantasma não pertence à família dos tubarões. Foi descoberto acidentalmente em 1969. Na verdade, é um cavalo marinho muito pequeno e seu contato com os humanos é bastante raro, pois vive em águas bastante profundas, até mesmo para um mergulhador profissional. A tarefa se torna desafiadora, considerando que sua aparência física permite que ele se camufle facilmente entre os corais, que são seu habitat. Embora sejam semelhantes a outros cavalos marinhos, eles se diferenciam por dois marcadores morfológicos distintivos. A primeira é uma única barbela na parte de trás de sua cabeça, em vez de duas nas laterais. O segundo é uma bolsa marsupial em seu tronco, que o macho usa para transportar suas crias. Isso é diferente de outras espécies de cavalos marinhos que possuem bolsa na cauda.